Boa tarde a todos, a todas e a todas. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma sexta-feira para mais uma aula de ciências, né? E antes de começar a nossa aula, eu queria lembrar vocês que acessem o canal do EducaPE no Facebook, curtam, acompanhem a página tanto no Facebook como no YouTube. Ative o sininho para receber as notificações de todas as aulas que a gente posta lá, tá certo? E eu também gostaria, antes de mais nada, de parabenizar o nosso amigo Jonathan, da produção, que está completando o ano hoje, hoje é aniversário dele, gente. Jonathan, parabéns, muitas felicidades, muita saúde, muitos anos de vida, né? Então, gente, eu gostaria de dizer a vocês que vocês também não esqueçam de baixar o aplicativo do Conecta aí no celular, minha gente. Porque com o aplicativo você vai ter acesso à internet de graça. Você vai poder acompanhar nossa aula aqui em tempo real, mandar suas perguntas, comentar a aula, tá? Então, quem tiver conectado aí, ó, já dá boa tarde aí para nossa aula. Eu já tô vendo aqui a Alicia, a Adriana, Leonardo, estão conectados aqui, conversando comigo em tempo real, né? E para iniciar a nossa aula de hoje, eu gostaria de explicar para vocês, na verdade, eu gostaria de trazer uma inspiração para nossa aula, né? Eu vim com a camisa aqui que tem escrito coragem por um motivo especial, né? Eu gostaria de dizer a vocês que esse momento que a gente está vivendo, né, exige da gente muita coragem. Mas não é aquela coragem de ser valente, de enfrentar as coisas sem pensar, de usar força, de usar xingamentos para ter coragem, não. É outro tipo de coragem que eu estou falando. É o tipo de coragem para você, quando ver e ouvir injustiças, não se calar. É o tipo de coragem de você enfrentar os obstáculos com sabedoria, com conhecimento, né? Nesse momento em que a gente está estudando em casa de forma remota, é você pensar que o esforço que você faz, o estudo que você faz é para você. E é preciso ter coragem para enfrentar esse momento com conhecimento e sabedoria, né? Para não se calar diante das injustiças. A gente não pode se calar diante das injustiças com todas as formas de vida humana, né? Os negros, os indígenas, os transexuais, a natureza que vem sofrendo muito hoje, né? Então a gente não pode se calar diante de tudo isso. E eu gostaria de dizer só mais uma coisa sobre coragem. Eu tenho que ter muita coragem para chegar aqui na frente e dizer para um certo apresentador de TV que a vida do hipopótamo importa, a vida do rinoceronte importa, a vida do mico-leão dourado importa sim. E a gente vai ver na aula de hoje por quê, né? Mas como eu estou muito inspirada, eu ainda trouxe para vocês um trecho de uma música, né, para a gente refletir um pouquinho sobre essa questão de coragem, né? Que é uma música de Milton Nascimento chamada Maria Maria. E a música dele diz o seguinte, é um trechinho, tá? Não reparem na minha voz, mas ela diz mais ou menos assim. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana, sempre quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Tem que ter coragem, né? Para ter fé na vida. Então é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Coragem para a gente ter fé na vida. E de que vida a gente está falando? A vida que a gente está falando hoje é da vida da natureza. Então, trouxe para vocês aí uma imagem que retrata a capa de um livro. Na capa desse livro tem o seguinte título: Conservação da Natureza. E eu com isso. O que é que eu tenho a ver com isso, com a conservação da natureza? Quem quiser ter acesso ao livro, tem aí o link disponível, tá certo? Só é ir lá no ambiente virtual, pega o material da aula de hoje e pode baixar o livro. Mas eu quero que vocês observem a imagem e comentem aqui no chat, no Conecta aí, o que é que vocês estão vendo nessa imagem. Qual é o significado dessa imagem que foi escolhida para retratar esse livro e para retratar esse tema?
Olha só, já estou aqui, né? Como eu já falei para vocês, com o Conecta Aí. Vocês estão vendo na imagem. Eu vou pedir ajuda do pessoal aqui da produção. O que é que vocês estão vendo aí na produção? O que é que a imagem representa? Não dá para ver? Então vamos comentar um pouquinho, tá certo? Olha só. Então a gente tem uma imagem aí que tem representado uma cachoeira, uma tartaruga marinha, tem um mico-leão dourado, tem uma preguiça, tem ali, acho que é um siri, né, representando aí o manguezal, tem também água, ar, as plantas, mas perceba o contorno dessa imagem. O contorno dessa imagem é um contorno de quê? É um contorno de uma pessoa. Se você ver, tem aí duas pessoas, né? Pelo contorno, um contorno humano. E aí, para mim, a forma como eu interpreto essa imagem é de que a natureza está dentro de nós. Nós humanos somos natureza. Né? Desde pequenininho a gente estuda a natureza como se fosse algo externo a nós. Mas a natureza ela está dentro de nós, o ser humano ele faz parte da natureza. Então, quando eu conservo a natureza, eu estou conservando também a vida humana, né? Todas as vidas, mas a gente também está conservando a vida humana, beleza, gente? Então, aí foi uma parte para vocês refletirem. A gente vai ver hoje o que são unidades de conservação. Existe uma lei que define, certo? Que são unidades de conservação, UC. Unidade de conservação é a denominação dada pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que é a Lei 9.985 de 2000, em que as áreas naturais passíveis de proteção por suas características especiais são, vamos lá, para o artigo 1º dessa lei, tá? Espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção da lei. Então, a gente tem aí um artigo dessa lei, não é necessário que você decore o artigo, até porque tem muitos termos jurídicos aí, mas você tem que entender a essência, interpretar esse texto, né? O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que, por lei, as unidades de conservação são espaços do nosso território brasileiro que são delimitados juridicamente. Esse espaço ele tem componentes biológicos que têm valores relevantes para a vida e que precisam ser preservados e protegidos pelo poder público federal, estadual e municipal, certo? Então, essa forma que a gente quer que vocês cheguem, que interpretem. Aí, vem outra questão aqui que eu quero trazer para vocês. Beleza, a gente tem diversas unidades de conservação no território brasileiro. E qual é a finalidade dessas unidades de conservação? Para que elas servem? Primeiro, as unidades de conservação ela têm o objetivo de salvaguardar a representatividade de porções significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistema. Observe que eu marquei aí em negrito porções significativas, ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistema, tá? Então a gente poderia resumir tudo isso aí, essa porção significativa, como partes importantes dos nossos biomas, partes importantes dos nossos ecossistemas, como Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica. E, no caso, toda essa porção do território nacional deve ser preservada como patrimônio biológico existente. Além dessa finalidade, as unidades de conservação também garantem que as populações tradicionais tenham o uso sustentável dos recursos,
naturais de forma racional e ainda propiciam às comunidades do entorno o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. Então, veja, além de salvaguardar toda a biodiversidade, toda a riqueza natural da fauna e da flora, as unidades de conservação também garantem a sobrevivência dos povos tradicionais. Que povos são esses? Indígenas, os quilombolas, as famílias de agricultores que vivem, né, nesses ambientes de forma sustentável. O que seria viver de forma sustentável? É utilizar os recursos naturais sem destruir e preservando para gerações futuras. A gente vai ver mais um pouco disso lá na frente, né? Então, olha, essa mesma lei que eu coloquei para vocês, ela traz a definição de conservação da natureza no artigo 2º. O que ela fala? O que ela define como conservação da natureza? Conservação da natureza é o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, manutenção, utilização sustentável, restauração e a recuperação do ambiente natural. Então percebam aí que envolve diversas ações. As palavras que eu grifei em negrito: preservação, manutenção, utilização sustentável, restauração e recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício em bases sustentáveis. As atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral, tá? Então, tem várias ações aí que a gente define como conservação da natureza. Outra definição que a lei traz também é sobre o significado de diversidade biológica. Quando eu estou falando de diversidade biológica, eu estou falando de diversidade, variedade de espécies, de vidas, né? Desde os micro-organismos, desde a variabilidade genética, a variabilidade de plantas, de animais e de ecossistemas. Então, em resumo, o que seria a diversidade biológica? Seria a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos. E os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no Conecta Aí. Até agora nenhuma questão, mas se tiver alguma pergunta, vão mandando aí, tá certo, gente? Vamos lá. E aí, mais um termozinho importante aí, recurso ambiental. A gente precisa explorar os recursos ambientais de forma sustentável. Quer dizer isso, é de forma que eu possa garantir que esse recurso continue existindo, né? Eu não posso acabar com esse recurso. E que recursos são esses? A atmosfera, a qualidade da nossa atmosfera, do ar que a gente respira, né? As águas interiores que são aquelas que estão dentro do território brasileiro, como rios, lagoas, cachoeiras, né? Sendo essas águas interiores superficiais ou subterrâneas, embaixo do solo, como são os lençóis freáticos ou lençóis subterrâneos. Os estuários que é o encontro do rio com o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora, tá? Então vamos lá mais para frente. Então olha, nessa imagem aí, eu trouxe para vocês aí 3 palavras que eu quero definir aqui com vocês. Veja que eu coloquei cada quadradinho com uma cor diferente. Eu coloquei conservação na cor verde, preservação na cor amarela e proteção integral na cor avermelhada. Eu coloquei em forma de sinal. Sinal verde, amarelo e sinal vermelho, que indica, né? O sinal verde, siga em frente, tudo bem, pode ir. Quando a gente chega no sinal amarelo é atenção, alerta. E o sinal vermelho é pare.
Então, vamos tentar, a partir dessas cores, entender o que é que seria conservação, preservação e proteção integral, tá? Então, quando eu falo em conservação, eu estou falando em conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e recuperação. O que significa dizer isso? Que eu posso utilizar esses recursos, eu posso explorar esses recursos, mas eu tenho a obrigação de fazer a manutenção e a recuperação do que eu utilizei, certo? Então, a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies e seus meios naturais. E no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características. Agora vamos para o amarelo. Aquele amarelo é o alerta, atenção! Aqui tem alguma coisa que a gente precisa ficar mais atento, né? Quando eu falo em preservação, eu estou falando em quê, gente? Um conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo. Então, eu tenho que proteger a longo prazo espécies, habitats, ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais. E no sinal vermelho, quando a gente fala em proteção integral quer dizer o quê, gente? Olha, manutenção dos ecossistemas livres de alterações. Não pode alterar, não pode mexer em nada nessas áreas, tá? Então, quando tem proteção integral, esses ecossistemas eles têm que estar livres de alterações causadas por interferência humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus atributos naturais. Então, em resumo, o verde, que é conservação, eu posso consumir, mas eu tenho a obrigação de manter e recuperar. Na preservação, que é o alerta, a gente tem a obrigação de proteger a longo prazo, podendo utilizar, dependendo de cada situação. Mas a gente vai preservar, vai manter, vai evitar mexer. O alerta é para evitar mexer. E proteção integral você não pode mexer de jeito nenhum. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Aí a gente vai chegar agora, faltando poucos minutos para terminar a nossa aula, né? Nos tipos de unidade de conservação, que a gente vai dar continuação ao estudo disso aí na próxima aula, tá? Mas olha, existem dois tipos de unidades de conservação que a gente precisa compreender. As unidades de proteção integral, que são aquelas que a gente não pode mexer de jeito nenhum, certo? Não pode explorar nenhum recurso. E as unidades de uso sustentável. Qual é o objetivo desses dois tipos de unidade de conservação? Nas unidades de conservação de proteção integral, o objetivo é de preservação da natureza, bem como a utilização dos recursos de forma indireta. Isso porque não envolve consumo, coleta ou dano aos recursos naturais. Não pode consumir nada, gente. Não pode pegar nada, nenhuma folha. Chega lá e pega uma folha? Não pode, tá? É proteção integral. E unidades de uso sustentável, que tem o objetivo de conservação da natureza, aliada ao uso sustentável de seus recursos naturais. São destinadas para a promoção de atividades educativas e relacionadas com a sustentabilidade. Então, na próxima aula, a gente vai estudar quais são os tipos de cada uma, certo? Tem aí uma tabelinha mostrando quais são os tipos de unidade de conservação de uso sustentável, quais são os tipos de unidade de proteção integral, mas a gente vai ver isso só na próxima aula de hoje, ou na próxima aula da semana que vem. Eu quero deixar para vocês aqui uma pesquisa, tá? Olha, vamos pesquisar quais são as unidades de conservação do Pantanal que estão sendo atingidas pelo fogo e por quê. Vão para a internet e façam uma pesquisa e veja se alguma dessas unidades que eu falei aqui agora, que estão protegidas por lei, aquela que não pode mexer de jeito nenhum, que são as unidades de proteção integral, será que tem alguma que está sendo queimada lá no Pantanal, né?
Então, é isso que eu quero que vocês façam, que vocês pesquisem para a gente discutir na próxima aula, tá certo, gente? Eu desejo para vocês um bom final de semana e até a próxima aula.